Bom dia, estamos na página 193. Então, a gente vê claramente que estávamos vendo sobre os diversos casos que a gente tinha encontrado, simplesmente de como que a gente vê que a Hashem ele está coordenando as coisas e está por trás de tudo. Diz aqui, bendito aquele que decreta e dá forças. A Kadosh Baruch Hu, nós tínhamos mencionado, ele nos dá testes que estamos prontos para ultrapassar. Ele sabe o que ele faz e não pede para ninguém mais do que ele te dá. Se ele te dá não pacote, um fardo, ele te deu antes as forças para você carregar esse fardo. Então, Rav Eliezer Souza Portugal, que era o primeiro Skulener Rebbe, então ele conseguiu montar na Romênia, ainda sob domínio comunista, um orfanato chamado Gesed de Abraham, que atendia mais de 400 crianças lá além. Entre outras coisas, Rabi Portugal tentava persuadir os jovens a não se alistar-se no exército romeno. Ele sabia que aquele alistamento era equivalente a um corte completo de uma vida judaica e não haveria caminho de volta aos que fossem recrutados. Antigamente, na Europa, tinha muito isso. Não quero entrar em política, mas muito do que acontece nas discussões hoje em dia em Israel, que sobre alistamento de pessoal muito religioso, que não conseguem não servir o exército e cuidar rigorosas leis de kashrut, mikve, estudo de Torá, etc., alistados dessa maneira. Então, eles vão perdendo um pouco, por assim dizer, do seu nível no ambiente que eles se encontram aqui, acaba sendo um pouco hostil para a realidade deles. Então, ele os convencia a estudar Torá em uma yeshiva, um passo que certamente os ajudaria a permanecer leais a Hashem. Obviamente, quando você está na yeshiva. Certo dia ele acordou com uma forte batida na porta de sua casa. Eram dois policiais. E antes que ele pudesse dizer uma palavra, foi algemado e levado para a prisão. Aparentemente, alguém havia informado às autoridades que havia um rabino, chamado Eliezer Portugal, que estava persuadindo os jovens a não se alistarem no exército e até mesmo os orientava a escapar do recrutamento. Bom, mas aí é para proteger os outros. Tudo bem? Não é a motivação. Ele estava indo, entre aspas, chutando contra. Não, estou dizendo aqui, na situação da história. Estava chutando contra. Uma vez que ele estava contra, as autoridades vieram prender ele. Rafa Portugal foi tratado como o pior dos criminosos, sendo aprisionado numa cela suja e escura. Ele não tinha livros nem sidurim ali. Assim, rezava lenta e emocionadamente, cheio de fervor. Ele pesava cada palavra, recitando cada tefilá com tremendo temor e profunda kavaná, concentração. Então ele chegou à tefilá de Baruch She'amar, aquela que nós falamos de manhã, certo? Que inclui muitos louvores a Hashem. Quando alcançou a frase Baruch Gozer Umekayem, abençoado quem decreta e cumpre, ele ficou em silêncio e se perguntou: todos os outros louvores dessa tefilá descrevem os aspectos positivos da constante Ashgachá de Hashem, supervisão divina. Como Baruch Hashem, Baruch Merachem al Haaretz, Baruch Merachem al Abriot, aquele que tem misericórdia pela terra, pelas criaturas e outros. Mas essas palavras parecem estar fora de contexto. Por que estão fora de contexto? Se a gente pegar o Sidur, porque de início a palavra gezerá, decreto, parece expressar um ato amargo e negativo. Quando você fala que isso foi decretado, parece algo que cai com rigor, com muita força. Como eu não pensei sobre isso antes? Ele se perguntou. Será possível que durante anos eu tenha rezado uma tefilá tão importante sem kavaná? Ou seja, não me concentrei, não prestei atenção. E é verdade, de fato, se você vai reparar, todo dia fazemos tefilá. Quantas vezes alguém para e pensa na tefilá exatamente cada expressão e cada palavra e o contexto e a sequência, etc.
Então vem aqui e diz: o pensamento me causou muita dor e decidi que não continuaria rezando até encontrar uma resposta para a minha pergunta. Mas não conseguiu. Então, aí, repeti as palavras uma e outra vez, tentando chegar a uma resposta razoável. E, de repente, a compreensão iluminou minha mente e me encheu de alegria. Porque ele encontrou, entre aspas, a resposta para a pergunta. Como que é? A palavra Mekayem, o que significa Mekayem? Existe. Existe. Dá sustento, faz existir. O sea, ajustar-se de sustentabilidade, não sustento de parnassá. Então surge a pergunta aqui: o que significa a palavra Mekayem? Então diz, tem dois significados. O primeiro é realizar ou cumprir. Baruch Gozer o Mekayem, como falamos. Abençoado aquele que decreta e cumpre. Então, cumprir. Certo? Que cumpre com a palavra, por exemplo, ou cumpre uma promessa. Mas há outro significado, e é Mahazik venoten koach. Te sustenta, como falamos, ele te dá forças. E esse é o segundo sentido. Ou seja, quando fala Baruch Gozer, o Mekayem, não é somente abençoado quem decreta e cumpre, sino quem decreta e te dá as forças para enfrentar o decreto. Te dá as forças para enfrentar o desafio. E aí, quando você passa o desafio, como você se sente? Muito melhor. Por quê? Porque te fortaleceu. Não, e te fortaleceu. A gente sempre fala a frase: o que não te mata, te fortalece. Então, se você sobreviveu ao teste, o que isso demonstrou? Superação. Superação, bravo. Então, que sustente dá forças. Agora o louvor estava claro e fazia sentido. Mesmo quando a gente decreta coisas difíceis sobre uma pessoa, e na verdade muitas vezes todos e cada um de nós passamos por situações difíceis, ele também dá a ela, ou seja, Deus te dá as forças para resistir, e não somente para resistir, para suportar, e não somente suportar, sino ainda continuar adiante. Ou seja, enfrentar o desafio e vencer. Sair vitorioso daquela situação. E isso, simplesmente, que nós falamos, te fortalece. Então, isso, na prática, é um nível muito mais elevado que a gente nos dá. Portanto, nós louvamos a gente dizendo, e esse é o louvor. Não é dizer Deus decreta e cumpre. Porque até se decretasse e não cumprisse, até seria incoerente, que é bipolar. Não. O conceito é que Deus decreta e ele me coloca desafios e obstáculos no caminho, mas me dá a sabedoria e as forças para poder enfrentar esses desafios. Então, quando dizemos Baruch Ozer Mekayem, é que dá forças para resistir. E esse pensamento foi como água fria em uma alma ressecada, e eu senti que a gente tinha me enviado isso para iluminar os tempos que viriam. Mas já, na verdade, com essa expressão e com essa passagem que esse rabino conseguiu esclarecer quando ele estava lá na prisão, deu as forças para ele, porque ele se conscientizou de que Hashem me colocou um desafio muito forte, mas me deu as forças para enfrentá-lo. Às vezes a gente percebemos e às vezes não. Às vezes caímos em desesperação. Puxa, como pode ser? Como me acontece isso? E acontece que, de repente, tudo isso, o que fez? Te preparou por uma situação melhor ainda, maior ainda. Isso simplesmente te fez apto para receber coisas maiores. Porque às vezes você diz, puxa, qual mérito eu tenho para merecer receber brachot tão grandes? Deus está sendo muito bom comigo. Na verdade, Deus não se engana. Se Ele te mandou essas brachot, porque você está merecendo. Como você merece? Porque talvez você fez uma limonada de um limão.
Simplesmente. Você soube enfrentar a situação e se saiu muito bem. É isso e para isso que a gente dá o teste. Como a gente quer um joguinho. O fato que você venceu uma fase significa que você está pronto para uma fase maior e mais difícil. Como um time que estava na C e de repente passa para B. E se estava na B, passa para A. Ele chegou na Série A, já está. Significa que ele já está apto para enfrentar times de primeira linha. Não é mais um time de várzea. Agora já é um time de respeito. Então, da mesma maneira, você na vida vai crescendo e evoluindo dessa maneira. Uma dúvida. Então, na verdade, a pessoa então não foi fortalecida. Ela já tinha essa força e só passou a saber que tinha. Sim, mas você tem a força, você não utiliza. Estou falando, não é que ela foi fortalecida, ela já tinha essa força. Que expressão em português, o que não te mata te fortalece. Porque você sai fortalecido na hora que você tem consciência da força que você tem. Porque se você tem uma força e você não tem consciência que você tem, você não tem. Não é que foi dada a força, Não, já tinha só. Não, que você está falando de força física e tem a força emocional. E se você não passou nunca pelo teste, você não saberia que teria essa força. Como você sabe que tem isso dentro de você? Então, porque passou, mas não então, foi fortalecida. Ok. Já tinha aquela força. Ok, vai sair correr agora 10 quilômetros. Você consegue? Não, porque eu não tenho essa força. Não consigo nem 10 metros. Na prática, mas tem gente que sai correr 10 quilômetros, quanto que as maratonas que tem, sai correr e corre Baruch Hashem, mas ele foi se adaptando. Ele primeiro correu 5, depois correu 5,5, depois correu 6, assim por diante. Ele foi desenvolvendo isso. Ele já tinha. Ele que comprou músculos novos. Ele comprou novos pulmões para respirar? Não. Ele foi desenvolvendo isso. Cada desafio, cada situação foi como chama, te aprimorando, te desenvolvendo. Você pode ter a matéria-prima, mas se você não desenvolve ela, não acontece nada. Certo? Todos temos cérebro. Certo? Alguns nunca utilizaram. No sentido de análise, de estudo, etc. Tem o ignorante. Ele não deixa de ser inteligente. Só que ele nunca estudou, nunca esforçou, nunca educou e treinou essa habilidade mental dele. Não significa que ele não tenha. Sim. Mas, Fabino, é errado questionar? Tudo bem, Hashem você em um momento difícil, um desafio, confiando que você tenha forças para vencer esse momento e sair dele de uma forma melhor. Mas havia necessidade realmente? É errado questionar por que é necessário passar por momentos tão difíceis? Não é errado, uma boa pergunta, não é errado questionar. As provas, os testes são necessários? A pergunta, são necessários. Porque só através dos testes você descobre o que você tinha dentro de você. Mas e o sofrimento? Vamos fazer diferente, para ser mais fácil de entender. Você, para se formar, teve provas na faculdade? Precisava de provas? Talvez. Não, certamente. Pelo sistema, sim. Precisa. Não pelo sistema. Pela realidade. Como podia avaliar que esses conhecimentos estão dentro de você? Como você se sentiria confiante de que tinha esses conhecimentos? As provas que você passou, os testes que você enfrentou, certo? Eu imagino, eu não sei, para mim, é uma coisa difícil. Eu me lembro quando fiz direito. Falei, uma das coisas que mexeu, talvez na forma muito limitada minha de pensar, mas na pior das hipóteses, se não defendo bem um cara, ele vai preso. Mas posso apelar e tirar depois. Um cirurgião que não tratou bem um paciente, morreu, não tem como trazer de volta. Ou seja, eu olhava o desafio que um cara tem estudando medicina, que ele brinca com vida ou morte, ele errou. O único conserto que tem para o erro dele é enterro. O meu erro como advogado, se eu errei, posso apelar. Não sei se dá para entender. Ou seja, agora, como ele tem coragem de entrar no centro cirúrgico, de pegar um bisturi, cortar e será o quê?
Ele passou por testes que não somente demonstraram aos professores, demonstraram a ele que ele é capaz. Ele poderia ter desconfiança. Puxa, vou pegar agora. Eu não sei se os cirurgiões passaram por essa, como chama, dúvida na sua cabeça. Mas provavelmente, em algum momento, eles se questionaram do desafio que eles têm nas mãos e o risco que eles estão enfrentando. Bom, na prática, eles como se sentem confiantes? Sabendo que alguém te falou, você passou o teste e te dizem, você está pronto. Eu peço desculpas por insistir, mas eu digo o seguinte. Eu concordo, não, eu entendo a ideia, mas eu penso... Não, você, calma, eu respondi a primeira parte da pergunta. Você perguntou se precisa de testes. Eu te demonstrei que não necessariamente os testes são para Deus, são para você mesmo. Para te provar, que nem o professor. Não necessariamente o professor precisava do teste. O teste vem demonstrar a você que realmente você conhece e domina a matéria, entre aspas. Primeiro. Segundo, você perguntou então se pode questionar uma vez que é exposto a testes. Então, sim, pode questionar. Só que não pode ficar no questionamento. O que significa? O questionamento, se eu entendo direito na tua pergunta, é que nem uma criança que está doendo, se machucou e está doendo. Desculpa, que a mãe fala para ele, vai passar. Que o médico te deu um analgésico e te diga, vai passar. Enquanto isso, está doendo. E é normal reclamar da dor. Ele vai fazer efeito em determinado tempo e vai passar a dor. Por isso que tomou analgésico. Porém, enquanto isso, está doendo. Não porque você fala, vai passar, parou de doer. Sim, eu me refiro ao sofrimento. O sofrimento é a experiência que a gente sente frente a um desafio, a uma situação difícil. Esse é o sofrimento. O que é o sofrimento? O Rabino Tversky, um grande psiquiatra, quando esteve no Brasil, ele deu um exemplo muito lindo. Ele falou como surge uma borboleta. A borboleta bonitinha, colorida, boa, por aí, etc. Como essa borboleta surge? Era uma larva. E essa larva foi crescendo e se desenvolvendo dentro de um casulo. Nesse casulo ela está muito apertada. Um aperto terrível. E ela tem que se desenvolver. E como ela vai se libertar do casulo? Quando ela vai enfrentar. E o aperto dela vai ser tão grande, o sofrimento dela vai ser tão grande, que ela vai ter que encontrar e desenvolver uma força interior que vai conseguir transmitir e irradiar para suas asas, que vai conseguir quebrar o casulo e se libertar desse aperto. Na hora que as asas tiveram a força para quebrar o casulo, vão ter as forças para voar. E ele contou que teve uma experiência que pegaram uma tesoura e cortaram o casulo. Na hora que cortaram o casulo, aquela larva nunca virou borboleta, nunca voou, porque se atrofiou. O que fez e faz por natureza ela criar essas asas e essas asas poderem sustentar e voar? Se você analisa, a borboleta é muito simples, mas se você vê o peso dela proporcionalmente que são as asas, é nada. Mas as asas desenvolveram uma força que, como desenvolveram a força? No aperto do casulo. É isso a questão. Esse aperto, esse sofrimento, imagina você, de alguma maneira, o que sente a larva dentro do casulo? Nesse aperto, o sofrimento. Está presa lá dentro. E aí depois consegue voar e, enfim, todo aquilo poético que podemos exemplificar aqui. Isso na nossa vida é o mesmo exemplo. A gente tem que passar por apertos. A criança chora. Por que chora? Porque está sofrendo. Para quê? Para falar para o pai ou para a mãe. Estou suja, precisa trocar fralda. Estou com fome. É a situação. E na vida é assim. Faz parte. Mas você não pode ficar no choro. Tem que enfrentar a situação, desenvolver essas forças interiores, o que te faz muito mais forte e maior. Mas só você se torna naquilo depois de passar por aquele sofrimento. Que nem o exemplo da larva que se torna borboleta. Exatamente o mesmo. É parte da dor do crescimento. Tem pessoas que fisicamente, crianças que quando crescem doem, tem que são dores do crescimento. A mulher tem dores de parto.
Para que precisa? Se não tiver dor de parto, não vai criar contração e não vai dar à luz. Não sou ginecologista, mas são coisas que a gente sabe. Deus criou esse mecanismo no mundo. É isso que vai te fortalecendo e vai criando e desenvolvendo coisas para poder lutar, para enfrentar esse desafio e de repente, gerar uma nova vida, gerar uma nova situação, gerar um novo momento. Mas faz parte da natureza. Isso faz parte da natureza em todos os ciclos. E isso traz uma evolução, um crescimento. Enquanto isso pode doer? Pode doer. E é natural e é humano chorar quando dói. Só que não pode desesperar. Não desista. Insista. Por quê? Porque com certeza vai trazer algo maior. Às vezes, nós temos um problema. Não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar que isso vai trazer algo maior. Mas quando você olha retrospectivamente, não sei se você agradece que aquilo aconteceu, mas você vê que o que te veio na frente é muito maior do que tinha antes. Muito melhor. É a dosagem, é a fé. Aqueles que vivem momentos difíceis, às vezes, reconhecem o fato de que podem superar, de que existe fé. Isso é confiança. Confiança. Mas isso, a confiança é o que te dá as forças para enfrentar. Na última aula, ou na aula anterior, eu comentei um exemplo lindo que eu tinha ouvido uma vez de um rabino, que tinha um cara que foi treinado para o serviço secreto. E ele estava sendo treinamento. E, de repente, numa atividade, ele foi preso. E ele foi pressionado. E, quando foi preso pelos inimigos, ele estava... Falaram, olha, se você entregar para nós os segredos que a gente quer, você vai para casa. Não precisa sofrer. Você tem até amanhã, meio-dia, para contar os segredos. Mas apertaram ele, como chama? Oprimiram ele, como chama? Torturaram, bravo, me fugiu a palavra. Torturaram ele e já estava quase desistindo. Só que na última noite, antes do fim do prazo, ele estava lá e ele ouve, por um acaso, que eles estão conversando entre si no seu próprio idioma. Como eles estão conversando no meu idioma? Significa então que não são inimigos. Simplesmente tudo isso aqui é uma farsa para me testar, a ver se estou apto ou não estou apto. Aí no dia seguinte foram oprimiram e torturaram mais ainda. E aí de repente falaram, bom, chegou o horário, você não vai falar nada, a gente vai te matar. Pegaram a arma, puxaram o gatilho, só que ela estava descarregada. Falaram, você passou no teste. O que deu forças para ele passar esse teste? Ele já não aguentava mais. Quando ele descobriu que não passava de um teste. Se a gente tem a consciência de que Hashem está nos testando, você encontra as forças. E essa confiança na Hashem. Mas isso é muito difícil. É um fato. É difícil. O que nós podemos é depois, retroativamente, perceber o teste que a gente passou. A gente não sabia que era um teste. Mas retroativamente você olha e enxerga. Quando o Kadosh Baruch Hu se revela a Moshe em uma das revelações na Torá, Deus diz para Moshe, Veraita et achurai upanai lo yerau. Você vai ver minhas costas e minha face você não verá. Tem uma explicação muito linda que diz que a palavra achorai, que significa costas, se escreve em hebraico do mesmo jeito que a palavra acharei, depois. E panai, que minha face, também é lifnei, a mesma raiz, que significa antes. Antes, você não me vê, você não sabe o que é. Mas depois você vai ver que era Deus que fez tudo isso, que Ele orquestrou tudo isso. E se você vai ver, todos os desafios que a gente passa na vida, a gente não diz a Deus obrigado. Mas, de alguma maneira, isso que está escrito, inclusive, o profeta diz que quando o Mashiach chegar, vai dizer, ao deixar Hashem que anaftavi. Vou te agradecer, Deus, porque você me pressionou, me apertou, me oprimiu. Porque nessa opressão,
eu consegui tirar o suco. É que nem uma azeitona, quando você prensa, que ela consegue tirar o azeite bom. Senão não vai dar azeite. A gente, o ser humano também, essa natureza. Na hora que é prensado, aí que sai o bom. Aí que sai realmente a tua força interior e se revela. E aí você está pronto para coisas maiores ainda. É simples. Mas isso é uma natureza que Deus instituiu no mundo. Se você me perguntar por que ele instituiu, não sei. Para quê? É para a gente poder ver quanto mais podemos chegar. E isso é natural no ser humano. Quando você faz, às vezes, exercícios, você vai ver quanto que você consegue, por exemplo, você é atleta, quanto você corre, certo? Tem um limite que você corre? Quanto? 21. Se eu colocar um cara atrás de você armado, você vai conseguir correr 23 também. Sim ou não? Uma onça brava. Não precisa correr muito, é só correr mais do que o cara que está ao lado. Deu para entender por que você corre? Se tem um cara armado atrás, você corre mais. E quando a gente questiona, a gente não está sendo ingrato ou Está sendo humano. Porque Quando a gente questionar. só que o questionar é que a palavra questionar é complicada. Se você fica no questionamento, eu quero justificar com questionamento, e vamos dizer por exemplo, uma criança que diz não entende por que o pai fala vamos para casa que já deu. E domingo tem que ir para casa, jantar, tomar banho e dormir. Que amanhã tem escola. O que a criança vai dizer? Você não gosta de mim, não me deixa curtir. Ela que está questionando. Por que vamos para casa? Para que tomar banho? Para que escovar os dentes? A criança vai reclamar tudo. Vai questionar. A pergunta é, questiona, mas faz ou questiona e fica no questionamento? Esse que tipo de pessoa somos? O nascer não questiona. É fazer, sem questionar. Esse é um nível mais elevado. Eu acredito que tem uma força maior. Mas é humano questionar. Por isso eu digo o exemplo da criança. A pergunta é o que a gente, se a gente fica com o questionamento ou a gente evolui a partir do questionamento. Ou, tá bom, não entendo. E não entendo. Que não entendo muda alguma coisa? Tem que enfrentar, fazer o quê? Vamos dançar conforme a música, como se diz. Posteriormente, talvez vou entender. E se não entendi, também não muda nada. Um fato. Mas isso te torna muito maior e melhor. Por isso que a palavra, como falou Yosef Shai antes, é superação. Mas enquanto a pessoa está com aquele sofrimento, eventualmente ela vai xingar, vai... Você já viu? Perdão, eu vou te dar... Calma. Eu vou voltar. Eu dei um exemplo antes da mulher que vai dar à luz. Sim. Tem as contrações. Uhum. A Halachá estabelece que a mulher, depois de dar à luz, tem que ir na sinagoga e responder Barehu. Certo? E fala Baruch Hashem Mevorach Olam Vaed. Que significa? Abençoado a Deus por todo sempre. Por que ela tem que falar isso? Porque provavelmente nas dores de parto ela simplesmente se descontrolou, xingou, blasfemou. Para que eu preciso disso? Eu não quero ter mais filhos, sei lá o quê. Só que na hora dói. Então depois ela vai e diz, apesar de tudo, abençoado Hashem por todo sempre. Que o conceito, quando a pessoa acontece algo de ruim para ele, é ruim. Deus decretou, alguém tinha que morrer. Morreu. Não sofreu. E você fala, Barachá, Baruch, Dayana Emet. Você aceita. Nós não somos anjos. Mas o que eu falei antes... Se dá uma trompada com a rua... Mas o que eu falei... Eu falei para o Jacques. Somos humanos. Sim, Deus nos criou dessa maneira. Quando dói, a gente grita. O problema não é gritar. O problema é ficar no grito. Não, só comentei que
Mas o raciocínio é o do Cádiz, né? Exatamente. O Cádiz também, exatamente. Naquele momento, apesar da dor da perda do ente querido, você reafirma que acredita na Hashem, que Hashem é abençoado, louvado, etc. E quando os noivos se casam e quebram o copo, é o contrário, né? Não, lá quando os noivos casam, no noivado quebra um prato, no casamento quebra o copo e depois quebra o pau. É a evolução. Pensou que ia ficar sem? Não. Não, mas é verdade, mas é o contrário. Não, é porque, na verdade, você não pode estar num estado de euforia ao ponto de você esquecer que não temos o Templo de Jerusalém. Seria a representação essa daí. Mas vamos lá, vamos querer pelo menos terminar esse capítulo que o Carlos já ameaçou que tem que ir embora. Então, e não quero que se arrependa. Não, porque se arrepender não significa que não vai embora, significa que não vai pagar na sinagoga. É mais grave. Vamos lá. Então, esse pensamento, ele diz o Rabino, foi como água fria, sabe? Que algo que te reanima, que te reconforta. Então, para iluminar os tempos que viriam. Para que eu soubesse que, mesmo em situações difíceis, ele estava me infundindo energia para suportar a situação. Muitas vezes, sabemos que temos momentos difíceis, mas não percebemos que a Hashem está do nosso lado nos dando essa força. E se a gente tem essa consciência, puxa, a Hashem está comigo, é a mesma coisa que uma pessoa que está sofrendo por algum problema. Seja, Deus nos livre, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema legal, problema qualquer que está acometendo ela, e você vai solidariamente falar, não se preocupa, você não está passando por isso sozinho, eu estou com você. O que resolve? Mas ele se sente mais aliviado. Simples. É normal, ser humano, é natural do ser humano. Então, a tua solidariedade ajuda, dá forças. Por isso que é importante quando a gente somos solidários. As pessoas às vezes não reparam, mas é muito importante. Então, daquele momento em diante, meus pensamentos mudaram. Eu transformei o desespero na mais forte emuná de que dentro de um curto espaço de tempo eu seria libertado. Na verdade, alguns dias depois, fui libertado. Mas como ele enfrentou e suportou aqueles dias? Por que ele não desistiu? Por que ele não fraquejou nesses dias? Porque ele tinha essa força que deu para ele. Então, a cada ano, no aniversário da sua libertação, o Rebbe reunia aqueles que estavam perto dele e lhes contava tudo o que havia passado. Ele repetia a explicação maravilhosa de Gozer Mekayem e compartilhava com isso, o encorajou a não desmoronar, mesmo nas situações mais desafiadoras e desanimadoras. Com o poder da emuná, pode-se suportar todas as gezerot, decretos de Hashem, e aceitá-los com amor. E se, como a gente diz, se não, mesmo que dói, você, de alguma maneira, de forma mais paciente, espera. Que é a mesma coisa, quando uma mãe fala para o filho e deu analgésico e fala, vai passar, a criança não para de doer. Mas você vê que a mãe pega ele no colo e tudo mais e ela se acalma. Por que se acalma? Por que a criança se acalma? Já viram uma criança nessa situação? Todos nós que temos filhos passamos por isso. Ou netos. E a gente vê que a criança se acalma. Por quê? Porque ele se sente acolhida e tudo mais, e encontra, de repente, forças que acalmam ela. Não parou de doer, mas ela encontrou um pouco de forças para enfrentar essa dor. Para por aqui.